Você já imaginou uma cidade inteira ser deixada para trás? Ruas vazias, escolas intactas, casas cheias de objetos como se alguém fosse voltar, mas nunca voltou. No vídeo de hoje você vai descobrir as histórias arrepiantes, surpreendentes e até bizarras por trás das cidades abandonadas mais impressionantes do planeta. De desastres nucleares e crises econômicas a lendas misteriosas, prepare-se para um mergulho em locais que parecem congelados no tempo. Não se esqueça de inscrever-se no Mix It Up e bora descobrir tudo agora. Começamos por Pripyat, a cidade que abrigava os trabalhadores de Chernobyl. Pripyat foi fundada em 1970 para abrigar funcionários e familiares da usina nuclear de Chernobyl, tornando-se uma cidade modelo soviética, com cerca de 50 mil habitantes. No entanto, na madrugada de 26 de abril de 1986, quando o reator 4 explodiu, liberando nuvens radioativas por toda a Europa, os moradores de Pripyat só foram avisados 36 horas depois, demora que acelerou a contaminação. Em 27 de abril, toda a população foi evacuada em questão de horas, deixando para trás residências, escolas, brinquedos espalhados pelo piso, fotos de família sobre mesas e bandeiras ainda hasteadas nas praças. Hoje, Pripyat permanece na zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor de Chernobyl. O nível de radiação inicial era tão alto que qualquer pessoa permaneceria ali por minutos apenas antes de receber uma dose perigosa de radiação. Com o passar dos anos, parte da radioatividade decaiu e permitiu-se visitas restritas a turistas, acompanhados por guias autorizados, que percorrem as ruas vazias, o parque de diversões com roda gigante parada e o famoso Hotel Policia congelado em 1986. A vegetação recuperou espaço, árvores crescem dentro de apartamentos e animais selvagens, como lobos e veados, circulam livremente pelas casas e escolas abandonadas. Pripyat é um retrato congelado, não apenas do dia do desastre, mas da convivência entre a queda de uma era e a lenta, mas inexorável força da natureza, recuperando o espaço humano. A próxima parada é em Hashima, a ilha fantasma do Japão. Conhecida popularmente como Ilha Hashima ou Gunkanjima, ela fica a aproximadamente 15 quilômetros a sudoeste de Nagasaki. No auge, na década de 1950, Hashima abrigava cerca de 5.259 moradores, todos vivendo em prédios de concreto de até 10 andares, erguidos para resistir aos tufões. Passarelas e túneis conectavam essas construções, enquanto a mineração movimentava enormes quantidades de carvão para abastecer a crescente indústria japonesa. Porém, na década de 1960, o Japão iniciou a transição do carvão para o petróleo como principal fonte de energia. A demanda por carvão despencou e, em janeiro de 1974, a Mitsubishi encerraria oficialmente as operações da mina. Em poucos meses, a população foi transferida para o continente, deixando para trás um conjunto inteiramente de concreto, prédios residenciais, escolas, supermercados, hotéis e até casas de banho coletivas. As construções foram abandonadas sem nenhuma manutenção. Em apenas alguns anos, o mar e o clima subtropical começaram a corroer as estruturas. Janelas explodindo, fachadas desmoronando, ferragens enferrujando. Hashima faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco desde 2015, mas é apenas parcialmente acessível via tours guiados, devido ao risco de desabamento em muitas áreas. Hoje é uma ilha deserta e assustadora. Agora vamos para a França, no local que chamamos de Oradour-sur-Glane, que foi palco de um massacre nazista em 1944. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1944, o governo francês tomou uma decisão singular. Em vez de reconstruir Oradour-sur-Glane onde estava,
Ergueu-se uma nova vila nas redondezas, enquanto as ruínas originais permaneceram intactas, como um memorial permanente. Ruas inteiras ainda mostram carros carbonizados, utensílios domésticos, fotografias de famílias nas janelas e a estrutura óssea da igreja, congelada no momento da tragédia. Hoje, Oradour-sur-Glane é mantida pela Association pour le Mémorial d'Oradour-sur-Glane e pela Direção dos Monumentos Históricos da França. Visitantes podem percorrer as ruas silenciosas, explorar as casas parcialmente destruídas e observar placas informativas que relatam os eventos de 1944. O local funciona como uma lembrança solene de que o ódio e a violência podem devastar comunidades inteiras, mas também reforça a importância da memória coletiva na educação das gerações futuras. Em Centralia, Estados Unidos, foi fundada em 1866 como uma comunidade de mineração de carvão, com cerca de 2.761 habitantes. Em 27 de maio de 1962, um incêndio começou acidentalmente em um depósito de lixo perto de antigos túneis de mineração de carvão. Esse fogo subterrâneo alcançou rapidamente as galerias abandonadas da mina, propagando-se pelo subsolo. Tentativas de apagar o incêndio com escavações fracassaram, e o fogo continuou a arder por baixo da cidade. O incêndio liberou gases tóxicos e criou fissuras no solo. Em 1984, o governo dos Estados Unidos declarou a região inabitável e ofereceu compensações para que os moradores saíssem. A rodovia principal, Route 61, foi fechada quando as fissuras começaram a soltar fumaça quente, medindo até 600 graus Celsius em alguns pontos. Com o tempo, a população despencou para menos de 10 residentes permanentes, tornando Centralia oficialmente considerada uma cidade fantasma. O subsolo ainda queima, com chamas subterrâneas previstas para continuar por mais de 250 anos. Centralia inspirou a franquia de terror Silent Hill, capturando a imaginação de cinéfilos e entusiastas de fenômenos paranormais. Embora a maior parte das casas tenha sido demolida, algumas estruturas e o icônico letreiro Welcome to Centralia permanecem como símbolos do conflito entre o homem e a força implacável do fogo no subsolo. Coleman's-Cop foi fundada em 1908, quando diamantes foram descobertos no deserto da Namíbia, atraindo garimpeiros de todo o mundo. A pequena vila logo se tornou um dos locais mais prósperos e avançados da região. Contava com cinema, hospital, escola de primeiros socorros, cassinos, casas de banho e até trens para escoar a produção de diamantes. Entretanto, na década de 1930, novos depósitos de diamante foram descobertos em áreas mais ao sul, perto de Lüderitz, tornando a extração em Coleman's-Cop menos rentável. Gradualmente, a população começou a se mudar. Em 1956, a cidade foi oficialmente abandonada, com a maioria dos edifícios deixados intactos. Sem manutenção, o vento do deserto começou a transportar a areia que invadiu rapidamente as ruas, infiltrar-se pelas janelas e cobrir parcialmente móveis e objetos. As dunas se tornaram tão altas que alcançaram o segundo andar de muitas casas. Hoje, Coleman's-Cop é um dos exemplos mais fotogênicos de cidade fantasma do deserto. Visitantes podem percorrer as ruas de areia, explorar os cassinos e casas luxuosas e testemunhar móveis ainda empoeirados pelos grãos finos. Agora vamos para a Itália, na cidade de Craco. Construída sobre um promontório rochoso, Craco floresceu durante a Idade Média como um importante centro agrícola e comercial, com suas ruelas estreitas em pedra, castelo bizantino e igrejas góticas. Ao longo dos séculos, seus habitantes lidaram com deslizamentos de terra ocasionais, mas foi a partir da década de 1960 que o abandono se tornou inevitável. Em 1963, fortes chuvas e instabilidade no solo causaram um grande deslizamento de terra, danificando várias construções.
Embora muitos moradores tenham voltado após reparos iniciais, outro desmoronamento em 1972 tornou a cidade insegura. E finalmente, após um terremoto em 1980, decidiu-se evacuar definitivamente. Cerca de 1.800 pessoas foram realocadas para um novo povoado chamado Craco-Peschiera. Desde então, Craco permanece vazia, suas ruas e praças abandonadas ao vento e ao tempo. Craco serviu de cenário para filmes como A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, também em 007, Quantum of Solace e Hannibal. Atualmente, visitas guiadas permitem caminhar por trilhas que conectam o vilarejo abandonado a mirantes seguros, um mergulho na história que mostra como a força bruta da natureza pode resultar na beleza melancólica de um povoado parado no tempo. Varocha era o bairro litorâneo mais próspero de Famagusta, no sudeste de Chipre, famoso desde os anos 1960 pelos resorts de luxo, praias de areia dourada e hotéis 5 estrelas que atraíam turistas do mundo inteiro. Porém, em 1974, um conflito armado entre cipriotas gregos e turcos resultou na invasão do norte de Chipre pelas forças turcas. Os moradores de Varocha fugiram às pressas, deixando para trás carros estacionados, pertences pessoais e cadeiras de praia, alinhadas à beira-mar. Por mais de 40 anos, Varocha permaneceu intocada, um símbolo do impasse político e da divisão de Chipre. Em 2020, parte da área foi reaberta ao público em visitas controladas, mas o acesso ainda é restrito, há poucas ruas fronteiriças e custa licenças especiais para turistas curiosos. Hoje, Varocha é vista como um museu a céu aberto, que ilustra como disputas humanas podem congelar uma cidade no tempo. Quem visitá-la encontra fantasmas de uma época de glamour. E assim, encerramos nossa viagem pelas ruínas que o tempo esqueceu. De Pripyat a Varocha, cada cidade abandonada carrega histórias que parecem saídas de um filme, mas são feitas de vidas reais e escolhas que mudaram o curso da história. Agora é com você. Qual dessas cidades mais te surpreendeu? E que tema misterioso ou curioso você quer ver aqui no Mix It Up? No próximo vídeo? Conta nos comentários. Como sempre, deixe seu like maroto que ajuda muito a gente. E se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Porque aqui, você já sabe, no Mix It Up, a cada vídeo é uma nova aventura. Até já!